Você sabe o que é uma função aninhada? Assista este vídeo e descubra o que é. Toda função é composta de argumentos. Argumentos são informações ou valores que inserimos em uma função para se encontrar um resultado. Função aninhada é aquela que usa uma outra função como um de seus argumentos. No Excel, encontramos várias combinações para o uso de funções alinhadas. Vamos mostrar este modelo que é bem comum. Nesta planilha, temos uma tabela principal na qual queremos encontrar qual transportadora deverá ser escolhida de acordo com a sua região. Temos uma tabela com a relação das regiões e as suas respectivas transportadoras. É aqui que o Excel deverá fazer a sua pesquisa. Para obtermos esta resposta, utilizaremos a função C. O primeiro argumento solicitado é o teste lógico. Nele, indicamos qual informação deverá ser analisada. Neste caso, a região. Em seguida, inserimos o operador igual, pois queremos fazer uma comparação direta. Em seguida, a informação de comparação. Vamos escrever entre aspas duplas a palavra norte. Lembrando que poderíamos ter clicado na palavra norte escrita na tabela da direita. Essa tática é adotada quando não se quer fazer o congelamento na hora de arrastar para baixo. Colocamos ponto e vírgula, que é o elemento de separação dos argumentos, e vamos preencher o argumento valor ser verdadeiro, que é a ação a ser executada caso o teste lógico se confirme. Então, caso a região inserida seja a região norte, a transportadora que deverá ser escolhida é a transportadora transtotal. Vamos escrever o nome dela entre aspas duplas. Colocamos ponto e vírgula e vamos preencher o argumento valor ser falso, que indica a ação a ser executada caso o teste lógico não se confirme. Neste ponto, entra o conceito de aninhamento, pois no argumento valor ser falso, ao invés de inserirmos uma informação ou valor, vamos inserir uma outra função C, pois a primeira função C não possui elementos suficientes para calcular todas as combinações possíveis. Nesta nova função C, vamos preencher o teste lógico que vai analisar se a região escolhida for igual à região sul. Vamos utilizar a transportadora total trans. Vamos aninhar outra função C, pois ainda não temos elementos suficientes para analisar todas as combinações possíveis. Nesta próxima função C, vamos analisar se a região escolhida é igual à região leste. Caso o teste lógico se confirme, devemos escolher a transportadora supertrans. E para finalizar, caso nenhum dos testes lógicos apresentados se confirme, a transportadora a ser utilizada é a transsuper. Fechamos 3 vezes o parênteses, pois foi a quantidade de parênteses que foram abertas, e pressionamos Enter. Observe que o Excel apresentou corretamente a resposta, e arrastando para baixo, veja que ele executa com precisão as demais linhas. Neste segundo exemplo, vamos aninhar as funções C e PROC-V. Na tabela da esquerda, temos uma tabela com o nome, sexo e a idade dos clientes. E queremos que o Excel encontre qual brinde cada cliente irá ganhar baseado em seu sexo e sua idade. Para isto, temos uma tabela com as idades e brindes femininos e uma outra tabela com as idades e brindes masculinos. A distribuição das idades e brindes ficou da seguinte maneira: para as mulheres de 0 a 10 anos, ganham como brinde uma boneca. De 10 a 20 anos, ganham maquiagem. De 20 a 70 anos, ganham roupas. Acima de 70 anos, ganham uma viagem. Para os homens, de 0 a 10 anos, ganham como brinde um carrinho. De 10 a 20 anos, ganham um skate. De 20 a 70 anos, ganham a bicicleta. E acima de 70 anos, ganham um computador. Vamos iniciar utilizando a função C, que vai verificar através do sexo do cliente qual a tabela ele deverá procurar o brinde, se na tabela de brindes femininos ou na tabela de brindes masculinos. No argumento teste lógico, vamos verificar se o sexo é igual a feminino. Aqui você pode escolher como referência masculino ou feminino. A escolha é sua. Neste ponto, entra o conceito de alinhamento. No argumento valor ser verdadeiro, vamos chamar a função PROC-V, pois é ela que vai identificar qual o brinde correto de acordo com a idade do cliente. A sintaxe da função PROC-V é a seguinte: que informação ele vai procurar? Neste caso, a idade da pessoa.
Em seguida, em qual tabela ele vai procurar esta idade. Se for feminino, ele vai procurar nesta primeira tabela, pois nela encontramos os brindes femininos. Em seguida, indicamos em qual coluna se encontra a resposta desejada. Neste caso, colocamos o número 2, pois na coluna número 1 temos as idades. E o que queremos são os brindes. Para finalizar, indicamos o nível de precisão como 1, ou clicamos na opção verdadeiro, que indica a correspondência aproximada. Fechamos os parênteses e observe que a função PROC-V está contida dentro do argumento valor ser verdadeiro. Vírgula. No valor ser falso, vamos inserir outra função PROC-V, que fará uma busca na tabela de brindes masculinos, caso o sexo do cliente seja masculino. Acionamos novamente a função PROC-V e em seguida o elemento que deverá ser procurado, que é a idade do cliente. Em seguida, indicamos onde ele deverá fazer a procura, que é na tabela de brindes masculinos. Apontamos que o valor procurado se encontra na coluna 2 desta tabela e que o nível de precisão da procura é de correspondência aproximada, colocando o valor 1 e fechamos o parênteses da função PROC-V. E em seguida, fechamos o parênteses da função C. Observe como ficou esta função aninhada. Em seguida, vamos aplicar os congelamentos para o arraste. Observe que ele retorna o resultado corretamente. Cliente masculino com 34 anos de idade ganha como brinde uma bicicleta. Se mudarmos o sexo dele, veja que a atualização também está correta, pois cliente feminino com 34 anos ganha como brinde roupas. Alterando a idade, ele também atualiza a resposta corretamente. Arrastando a fórmula, observe que todos os registros estão corretos. Neste vídeo, você conheceu os argumentos que compõem uma função.